Nosso boa tarde, que a paz do Mestre Jesus esteja mais uma vez conosco e que nessa tarde de altas temperaturas, de calor, também o calor humano, o calor do nosso amor, dos nossos nobres sentimentos estejam presentes, né, fazendo com que nossa vida tenha cada vez mais sentido e compreensão de nossa existência. Alimento espiritual foi o tema proposto para nós e, conforme a orientação do nosso doutrinário, buscando a questão da oração, da prece, mas quando observamos as pessoas descendo a esta escada, alguns de grupos de estudos, podemos ampliar bastante a nossa reflexão em termos de alimento espiritual. Aliás, todos nós estamos aqui buscando, nos alimentando espiritualmente. Quando vamos em um grupo de estudo, quando nós tiramos 1 hora, 2 horas por semana, certamente é um alimento que nos traz uma fortaleza extraordinária no nosso íntimo, na nossa busca de mudança de pensamentos que estão enraizados de muitas e muitas encarnações, de nossas dificuldades, das nossas angústias. Então, dentro de uma casa religiosa e nesse momento em uma casa espírita, o alimento espiritual está presente em todos os instantes. Mas também outro aspecto, se observarmos, em termos de alimento espiritual, com quem estamos sintonizados. Também não tínhamos sido proposto, mas certamente no nosso planeta, com grandes perturbações, com as vibrações das maiores dificuldades, da busca constante do materialismo. Quando falamos em materialismo, é aquele que nós deixemos de lado o espírito, a moral, não a busca normal de nos melhorarmos financeiramente, de crescermos intelectualmente. Não, esse é um compromisso que temos para com a humanidade, de fazer o melhor de nós, pois Deus nos deu essa oportunidade. Quando falamos em busca do materialismo, é aquela busca inconteste que ficamos cegos para outras possibilidades. E tenhamos, e podemos sim nos alimentar espiritualmente, mas tendo influências, quem sabe não aquelas que precisamos. Nós podemos nos alimentar espiritualmente com espíritos que buscam nos influenciar também negativamente. Não deixa de ser um alimento espiritual quando nós busquemos sim o equívoco, coisas que nos enfraquecem, que nos distanciam de Deus. Essa percepção nos surgiu nesse momento, quando nós temos várias atividades no próprio país, na cidade, e aí nós vamos percebendo qual o alimento que estamos buscando para todos nós. O que estamos ingerindo mentalmente, o que estamos fazendo dos nossos pensamentos. É evidente que a busca que temos é constante em todos os aspectos. O intelectual, o moral, o espiritual. Devemos sim ter a razão presente em nossas decisões, em nossas observações, nossos conceitos e valores, mas que a razão também esteja, busque também as questões morais, para que a nossa razão não seja só a nossa, mas ela seja ampliada para o coletivo. Quando queremos um planeta de paz, de entendimento, o que estamos fazendo para que isso aconteça? Quando nós queremos justiça, o que estamos fazendo para essa justiça? E que a busca da justiça não seja, quem sabe, quase uma vingança. Percebemos muito disso. Quando acontecem algumas coisas para os nossos familiares, uma
questão de assassinatos e tudo, nós ficamos 5, 10, 15, 20 anos buscando justiças e percebemos que nem sempre é justiça que nós estamos conseguindo, porque nós temos a justiça divina que se encarrega daqueles preceitos que o humano, né, não consegue ainda ter as decisões, quem sabe, mais corretas. A consciência, que é nosso espelho da alma, ela vai nos dizer um dia e vai nos chamar à realidade, fazendo com que cada um de nós retome o seu caminho, um caminho para o bem. Então, que todos os valores, o que nós buscamos, não sejam, quem sabe, desculpas para buscar, então, uma vingança ou algo que queremos mostrar que estávamos com a razão. Isso está muito presente em vários momentos que estamos percebendo em nossa sociedade. E o alimento que buscamos quando estamos numa casa espírita. Esse alimento que temos nesse momento, e aí quando nós adentramos a casa, aliás, na busca de nos melhorarmos, de nos fortalecer, este alimento já vem muito antes, através das intuições, né, de nossos mentores, nossos protetores, nossos anjos da guarda, que estão muito atentos para conosco. Na primeira oportunidade, eles nos orientam para essa busca, para virmos a uma casa espírita, ou então em uma outra casa religiosa. E para que estejamos abertos, estejamos preparados para isso. É a prece, sim, é a oração que vai fazer com que nós abramos nosso inconsciente, nossa consciência, nossos pensamentos, para que nossos sentimentos melhores também possam aflorar. E aqueles ainda enraizados, aqueles vícios morais que trazemos, eles vão paulatinamente sendo substituídos, diminuídos. Essa busca é importante. Que cada um possa, assim, ser aquele instrumento que Deus quer de nós, que Jesus nos orienta. A oração deve estar presente em todos os momentos da existência nossa. No momento de nós pedirmos, quantos desesperos que nos dá, empregos, desempregos, as dificuldades financeiras que estão constantemente próximos a nós. Isso sim também, nós aí nos lembramos, né, de Deus, lembramos de Jesus, e vamos orar e vamos buscar. Mas e quando conquistamos essa questão material, o que nós fizemos de nós mesmos, das nossas atitudes? Devemos dar continuidade a este caminho. Devemos sim ter Jesus presente, sem os fanatismos. Nós não somos proprietários, de alguém. Jesus não é só para o espiritismo, é para todas as religiões cristãs e também não cristãs, mas que busquem o caminho correto, o caminho do bem. E o espiritismo nos dá essa possibilidade ampla de abrir horizontes, de nos demonstrar vários caminhos, de chegar então sim aonde nós nos propomos, de sairmos mais fortalecidos. E nós temos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, várias reflexões sobre a prece, sobre a oração. Então aqui nós temos no capítulo 18, aliás 18 também, 17 e 18, tem várias reflexões que falam sobre a oração, sobre a prece. Quando Jesus nos disse de orar e vigiar, era orar e vigiar sim, mas os pensamentos nossos, nossas atitudes, nossas palavras, e não vigiar outras pessoas, nossos semelhantes. Essa compreensão é importante. E aqui nos tem então algumas orientações que Jesus deixou para nós. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé da sinagoga e nos cantos das ruas para ser vistos pelos homens. Nossas preces devem ser os nossos silêncios, da nossa, quem sabe, na nossa intimidade.
É evidente que quando estamos em uma casa religiosa, uma casa espírita, nós viemos para orar, para fazer nossa prece. Para muitos, quem sabe que não consigam vir aqui, mas cada um deve fazer a sua parte. Nós devemos sim ser os artífices da existência nossa, e assim nossos semelhantes. Mas sabemos que muitos não conseguem chegar até aqui com as suas dificuldades de doenças e outros motivos. Aos desencarnados podemos orar. André Luiz, ele teve o seu despertamento através das preces, né, claro que não foi só, mas principalmente da sua mãe, né, que a mãe não faz por um filho, né? E ali também as preces da mãe de André Luiz ajudaram muito para o seu despertamento, quando ainda estava no umbral. Que alimento que ele tinha naquele momento, que alimento espiritual que ele tinha naqueles 8 anos que ele passou naquele local. Mas por que isso? Porque era o que ele trazia na mente, ele trazia nos sentimentos, é o que ele alimentou durante a existência de encarnados. E assim nós também. É o que alimentarmos em nossa existência quando encarnados, é isso que nós levaremos conosco. Esta será a nossa bagagem. É o alimento que nós deixamos adentrar as nossas mentes, os nossos corações, os nossos pensamentos, e que tudo esse conjunto, né, eles propiciaram e tiveram como consequências as nossas atitudes. Quando Jesus diz que ao orar não precisamos orar para todo mundo ver, enxergar, isso quer dizer que o que importa, né, numa prece, numa oração, é nós estarmos em sintonia com a divindade, é deixar o que há de melhor em nós, e também termos a humildade de reconhecermos os equívocos que ainda trazemos, os grandes equívocos. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechada a porta, ora a teu pai em secreto, e teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queiras, portanto, parecer-vos como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Primeiro que vós lhe peçais. Está em Mateus. É isso. Então, o que nós estamos comentando? Quantas vezes nós mecanicamente repetimos as palavras? Aliás, isso é algo que nós deveremos superar, porque nós, e quem sabe aqui temos pessoas de outras religiões e temos uma formação, né, que nos traz essas orientações de preces e orações decoradas, mecânicas, que não levam a reflexões, que não nos questiona intimamente. Então são palavras soltas para um cumprimento daquele momento, parece um dever que estamos realizando, né, sem verdadeiramente atingirmos e conseguirmos aquilo que buscamos. Então, nossas preces, nos nossos silêncios, elas devem ter a simplicidade, né, a humildade, e sentirmos Deus. Sabemos que o reino divino, o reino de Deus está presente dentro de cada um de nós. É lá que está o reino de Deus. O reino de Deus não está em um local distante. Aliás, ele vai ficar distante no momento que nós nos distanciarmos. Não é Deus que não está presente, é nós que estamos ausentes. É essa ausência perante Deus que nos enfraquece, que nos dificulta termos sim, e sermos felizes nos momentos mais difíceis da existência nossa. Pois a felicidade não é ausência de problema, de dificuldade, é sabermos enfrentá-la, superá-la, e é claro que teremos aqueles momentos que vamos chorar, vamos reclamar, mas são momentos, não é uma vida toda.
Esse também é outro cuidado que podemos ter, sim, para que nossa existência não seja de lamentações, pois as lamentações vão fazer com que nós nos parecemos vítimas e nós nunca somos vítimas, a não ser de nossas próprias atitudes, dos nossos próprios pensamentos. Nós somos vítimas de nós mesmos e isso que temos que compreender. Compreender também que temos limitações e temos dificuldades e que Deus nos perdoa a cada momento em que nós verdadeiramente estivermos arrependidos e com propósito de recomeço. Mas, quanto vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para também vosso Pai que está no céu também nos perdoar. Quando Jesus disse que vos perdoar enquanto estar a caminho, é uma orientação sábia. Enquanto nós estivermos aqui, vamos nos perdoar. Um dia nós vamos nos reencontrar, um encarnado, outro desencarnado, vice-versa, os dois desencarnados, e lá estaremos nós. Então, se não nos perdoarmos, estaremos ainda próximos pelas dificuldades, pelo não perdão, do que propriamente pela simpatia, pelo amor. Então busquemos sim perdoar-se mutuamente enquanto estamos a caminho, enquanto estivermos aqui. Um dia nós deveremos fazer isso, que seja hoje, que inicie hoje. Certamente o perdão não é coisa fácil, não é da boca para fora, é dentro da nossa intimidade. E isso é lento, mas devemos cultivá-lo, devemos nos alimentar espiritualmente com nossos espíritos protetores, com nossos mentores, que eles vão dar força para nós nas nossas preces, nas nossas orações. Ali, quem sabe, vamos ajudar até aquele que hoje nós consideramos inimigos. Vamos ajudá-lo, porque certamente é alguém com maiores dificuldades que nós, com doença espiritual, moral. E nós que estamos aqui, podemos sim ser esses espíritos que vão mudar significativamente todas as relações onde estamos contextualizados. E propôs também, aqui Jesus, e propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram dois ao templo. Então, achando que as suas preces, suas orações, devido à sua sabedoria, aí ele foi o merecedor, ou seria o merecedor da ajuda, de ser reconhecido por Deus. Mas, acima de tudo, estava o seu orgulho. Mas o outro, que tinha suas dificuldades, que reconhecia que era um pecador, que tinha seus vícios ainda, ali era aquele que estava verdadeiramente orando, que estava recebendo o amparo divino. Pois a humildade, o reconhecimento das dificuldades nossas são fundamentais para nos abrirmos verdadeiramente para a espiritualidade maior. Não é orgulho, não é egoísmo, nossas vaidades, aliás, são esses sentimentos que dificultam, que fazem com que a nossa humanidade, nosso planeta Terra, ainda tenha a predominância da maldade, da maledicência, da vulgaridade. São todas essas coisas ainda que imperam, e que nós estamos contextualizados. Mas podemos sim fazer as diferenças nas coisas mais simples, das atitudes, das palavras, dos valores, dos conceitos. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em silêncio. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que serão atendidos, mas pela sinceridade dela. Quando recebemos a orientação
né? Depois aqui da exposição, que temos a exposição pública, depois do passe espiritual, e sempre é convidado, né? Quem quiser ficar para um passe com a presença do passista. Aliás, tudo isso é um alimento espiritual extraordinário, né? Divino. O passe espiritual, ele faz com que nós recebamos, se tenhamos fé, né? Tenhamos a certeza, nós estaremos recebendo praticamente o que nós merecemos, o que nós buscamos. Mas temos, sim, muitas vezes necessidade de energias físicas. E quando é orientado, né, o que é dito para nós aqui? Para recebermos o passe espiritual, mas depois o passe com a presença do passista. É silenciarmos, é orarmos, é continuarmos com a nossa sintonia com Deus. É assim que nós seremos beneficiados ou não, né, por um passe. Que Jesus já fazia, né, suas curas com imposição de mãos. Evidentemente que Jesus, um espírito de muita luz, né, tinha outras prerrogativas que nós ainda estamos um tanto distante. Mas pelo nosso merecimento, pelo nosso esforço constante, certamente nós somos ajudados constantemente. Quem sabe não temos as respostas que esperemos naquele momento das nossas preces, porque não compreendemos verdadeiramente o que é melhor para nós, mas Deus sabe. Não vamos nos desesperar porque Deus, quem sabe, na nossa avaliação, não respondeu positivamente pela nossa oração. Mas tenhamos certeza que logo, logo as respostas virão. Com a nossa perseverança, com o nosso alimento espiritual, né, através da nossa fé, da nossa certeza, da busca da leitura de um livro bom. Essa literatura espírita que nós temos é um alimento espiritual muito maior que nós imaginemos. Quando nós sentamos e nos concentramos para esta leitura, a espiritualidade de luz, está conosco. Está introduzindo pensamentos, energias, vibrações de reconforto, de refazimento. Quem conheceu as casas espíritas, o próprio espiritismo há um tempo maior, sabia que nós tínhamos a própria mediúnica, as desobsessões. Isso acontece sim em todas as casas espíritas. Quando nós adentramos aqui, quando nós falamos com alguém da recepção, do atendimento fraterno, quando ele nos orienta a assistir a palestra, a quem sabe começar a iniciar um grupo de estudos, eu acredito que já tem um marcado aqui, não me lembro a data, né? Um CIED, Ciclo Introdutório de Ensino da Doutrina Espírita. Isso é desobsessão, isso é alimento espiritual para nós. Não é um momento específico, mas é uma vida, é uma vivência. Nós temos, para nós nos desobsediarmos, nós devemos mudar nossas atitudes mentais, íntimas, nossos valores, quem sabe. Nosso alimento espiritual para o bem. Então busquemos isso. E a casa espírita, ela está dentro de toda essa contextualização que buscamos, abrindo nossas mentes, nos esclarecendo, mostrando luzes que nós percebemos só, quem sabe, a sombra, abrindo muitas portas, né, onde nós víamos só aquelas fechadas e não tínhamos as condições de olhar para um lado e ver mais 2 ou 3 portas abertas que Deus deixou para nós, mas estamos enfraquecidos. E o Espiritismo faz com que nós tenhamos essa possibilidade de ver muito além dos nossos próprios olhos físicos. E aqui uma reflexão final que traz para nossos conceitos, inclusive das nossas próprias preces. Bom, isso é um item aqui do capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Item 6. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que
Por conhecer Deus, as nossas necessidades, é desnecessário expô-la a Ele. Acrescento ainda que tudo se encadeando no universo, através das leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. É evidentemente que Deus sabe de tudo. Isso é evidente. Mas a nossa prece não é para alertar Deus das nossas necessidades. As nossas preces é para que nós nos preparemos para receber essa ajuda de Deus. É o contrário dos nossos valores, quem sabe, dos nossos conceitos. Então Deus sabe sim, mas nós temos que merecer esta ajuda. E o mérito inicia pelo esforço constante de cada um. E esse esforço é a nossa humildade, é o reconhecimento de equívocos e principalmente nos colocar à disposição dos recomeços da nossa existência. E nos propormos a ser pessoas melhores. De vislumbrar e observar nossos semelhantes que estão, muitas vezes, com dificuldades muito maiores que as nossas. Mas estamos ainda olhando para nós mesmos, os nossos egoísmos, os nossos individualismos, e parece que o nosso problema é o maior de todos. Temos grandes problemas, sim. A gente sabe disso. Enfrentamos diariamente. Mas não é só nós. É o nosso planeta. E, como Chico Xavier dizia, tudo isso passa. Tudo isso passa. E vai passar, e nós vamos olhar para trás dependendo de como agimos e reagimos naquele momento de dificuldade. Busquemos o alimento espiritual para todos nós. Nas nossas preces, nas nossas orações, de sintonizarmos com a divindade, de termos Jesus não pregado na cruz, mas Jesus vivo em todos os instantes, nos trazendo luz, nos orientando, nos relembrando. Jesus não está na cruz, lá é um símbolo que ainda nós carregamos. E sabemos também que ao desencarnarmos nós estaremos, quem sabe, mais vivos que estamos hoje. Nossa percepção, nossa sensibilidade. Nós vamos reconhecer com muito mais facilidade nossos acertos, nossos equívocos, quando desencarnados. Não estaremos mais vinculados a este veículo que é o nosso corpo físico. Estaremos libertos. Assim acontece nas nossas noites, nos nossos sonhos, nossos sonos. Quando nós, espíritos, ao adormecer o corpo físico, nós saímos e busquemos, sim, aquilo que nós estamos sentindo. E mais uma vez, a oração, a prece, ela é determinante para nossos sonhos, para a busca e para a ajuda espiritual que podemos ter quando estamos dormindo fisicamente. E nós, espíritos mais libertos, na busca assim, de orientações, de esclarecimentos, e quem sabe, ao amanhecer, nós estaremos nos sentindo muito melhor, muito mais fortalecidos e com a fé renovada, pois tivemos sim um alimento espiritual para o bem, porque busquemos, através do esforço, das preces, esse merecimento. Que Deus possa fortalecer a todos nós, que tenhamos sempre Jesus na sua imagem, mas principalmente nas suas atitudes, nos seus ensinamentos, na vida que ele teve, na sua simplicidade, um exemplo para nós. E que o Espiritismo seja mais uma luz, de nos alimentarmos interiormente, esclarecendo, nos consolando, nos mostrando que somos espíritos em evolução e teremos sim muitas oportunidades ainda de nos melhorarmos, de crescermos. Que Jesus possa iluminar nossas mentes e também nossos corações. Muito obrigado.